Bom, primeiramente, boa tarde a todos e a todas presentes aqui nessa aula de hoje. Como eu já havia falado com vocês, hoje nós iremos realizar algumas questões de prova juntos, para que assim vocês consigam desenvolver a escrita, como nós já havíamos treinado no grupo, e assim treinar também um pouco da nossa interpretação do texto, porque a prova de vocês vão ser, acredito eu, neste modelinho, ok? Eu já coloquei aqui na primeira questão. Vocês estão conseguindo enxergar certinho? Me avisem, por gentileza. Sim. Sim? Então tá bom. A primeira questão, eu vou ler junto com vocês, vou dar um tempo. Vocês vão me falar por que vocês escolheram essa questão e abaixo dela nós vamos responder juntos. Ok? Eu acredito que este método vai treinar as duas partes de prova, tanto a dissertação quanto a de múltipla escolha, que vocês terão a prova também de integrada, né? E ela vai ser dissertativa, vai ser de múltipla escolha. Vamos lá. Primeiro caso, ele diz assim, vou ler junto com vocês, tá? Paulo e Júlia viajaram para Portugal em novembro de 2019, em comemoração ao aniversário de 1 ano de casamento. Na cidade de Lisboa, dentro do quarto do hotel, por ciúmes da esposa, que teria olhado para a terceira pessoa durante o jantar, Paulo veio a agredi-la, causando-lhe lesões leves reconhecidas no laudo próprio. Esse reconhecidos no laudo próprio diz respeito à perícia, tá, pessoal? Com a intervenção de funcionários do hotel que ouviram os gritos da vítima. Paulo acabou encaminhado para a delegacia, sendo encaminhado para a delegacia. E sendo liberado mediante pagamento de fiança e autorizado o seu retorno ao Brasil. Paulo, na mesma semana seguinte, retornou para o Brasil sem que houvesse qualquer ação penal em seu desfavor em Portugal, enquanto Júlia permaneceu em Lisboa, ciente de que o fato já era de conhecimento das autoridades brasileiras e preocupado com sua situação jurídica no país, Paulo procurou você na condição de advogado para obter sua orientação, considerando apenas as informações narradas. Você, como advogado, deve esclarecer que a lei brasileira... Vamos para as alternativas. A. Não poderá ser aplicada, tendo em vista que houve prisão em flagrante em Portugal e em razão da vedação de bis idem. B. Poderá ser aplicada diante do retorno de Paulo ao Brasil, independentemente do retorno de Júlia e de sua manifestação de vontade sobre o interesse de ver o autor responsabilizado criminalmente. C. Poderá ser aplicado desde que Júlia retorne ao país e ofereça representação no prazo decadencial de 6 meses. Ou D. Poderá ser aplicada ainda que Paulo venha a ser denunciado e absolvido pela Justiça de Portugal. Bom, vocês viram que o primeiro passo é ler sobre a questão e ler sobre as alternativas. Aqui nós fizemos ao contrário, porém vocês podem, se acharem melhor, começar a ler as alternativas, para vocês terem ciência do que vai pedir o texto. E no texto vocês só procuram as informações. Após essa leitura, né, leitura fácil, vocês podem grifar partes importantes do texto. Aí agora eu quero que vocês me falem quais
são essas partes importantes que nós devemos grifar. Podem abrir o microfone, tá, pessoal? Porque como eu estou nessa tela, eu não consigo visualizar o chat. Ok? Vamos lá. O que seria viável para nós grifarmos no texto antes de responder as questões? Pessoal. Bom, vamos lá. Ó, aqui, como o texto é bem grande, vamos grifar partes que irão nos ajudar a entender o que a questão está pedindo. Primeiro, Paulo e Júlia viajaram para Portugal. É uma informação importante. Vou colocar de vermelho. Dá para entender nada, né, pessoal? Em comemoração ao aniversário de um ano de casamento. Na cidade de Lisboa, dentro do quarto do hotel, por ciúmes da esposa, isso aqui também, motivo. Por qual motivo ele praticou as agressões? Isso é importante. Vou colocar outra cor aqui, assim. Oh, meu Deus. Vou colocar assim. Teria olhado para a terceira pessoa durante o jantar. Paulo veio agredi-la. Reconhecidos no lado com a intervenção de funcionários do hotel que ouviram os gritos da vítima. Paulo acabou encaminhado para a delegacia, sendo liberado mediante pagamento de fiança e autorizado o seu retorno ao Brasil. Paulo, na mesma semana seguinte, retornou para o Brasil sem que houvesse qualquer ação penal em seu desfavor, enquanto Júlia permaneceu em Lisboa. Ciente que o fato já era de conhecimento das autoridades brasileiras e preocupado com sua situação jurídica no país, Paulo procura você na condição de advogado para obter orientação. Considerando apenas as informações narradas, você, como advogado, deve esclarecer que a lei brasileira que está pedindo, pessoal. Não, aqui não vamos conseguir enxergar. Não poderá ser aplicada, tendo em vista que houve prisão em flagrante em Portugal e em razão da vedação de bis in idem. Pessoal, aqui o texto, vocês estão vendo que o casal ele estava fora do país, ou seja, são brasileiros, porém fizeram uma viagem. Então, aqui nós estamos falando do princípio de extraterritorialidade, ou seja, crimes que foi cometido fora do país. Segundo essas questões, aqui a gente já pode descartar. Por quê? Visto que houve prisão em flagrante em Portugal em razão da vedação do vizinho. Houve prisão em flagrante? Não foi em flagrante.
Pode repetir, por gentileza. Houve prisão em flagrante? Não foi prisão em flagrante. Os funcionários do hotel que viram e denunciaram, não foi? Isso. Exatamente. Então, por este motivo que nós descartamos a letra A. A letra B. Poderá ser aplicada diante do retorno de Paulo ao Brasil, independente do retorno de Júlia e de sua manifestação de vontade sobre o interesse de ver o autor responsabilizado criminalmente. Quando se trata, pessoal, de crime de lesão corporal contra a mulher, é uma ação condicionada, uma ação penal condicionada, ou seja, não precisa da autorização da ciência da vítima para ser denunciado. Então, aqui a letra B, quando o Paulo retorna ao Brasil, mesmo lá ele tendo sido solto no país, através da fiança, aqui no Brasil ele ainda irá ser punido. Porque lesão corporal aqui é crime. E contra a mulher da violência doméstica. Então, segundo o princípio da extraterritorialidade, ele vai ser punido. Certo? Entenderam? Por isso que, ao retornar ao Brasil, independente do retorno de Júlia, né, da sua manifestação de vontade e ciência sobre esse caso, se ele foi denunciado ou não, o autor, que no caso é o Paulo, ele vai ser responsabilizado criminalmente. Então, a resposta, a letra B, está certo. Vocês concordam ou não? Sim? Sim. Entenderam o porquê dela está correta? Sim. Ao final dela, nós iremos responder, dissertando sobre ela e explicando o porquê da nossa resposta ser essa, ok? Vamos lá, letra C. Poderá ser aplicada, a lei brasileira, poderá ser aplicada desde que Júlia retorne ao país e ofereça representação no prazo decadencial de 6 meses. Por que essa resposta está errada? Porque, como eu havia dito, a lesão corporal é uma ação condicionada pública. Não precisa de representação da vítima. Ou seja, não precisa que a vítima tenha ciência não precisa que a vítima denuncie aquele crime. As pessoas de fora podem denunciar por ela. Então, a Júlia não precisaria, de fato, estar aqui no país, né, para poder denunciar. As pessoas podem denunciar por ela. E esse prazo não tem nada a ver, pessoal. Então, por isso, nós podemos descartar também a letra C. E a última é a D. A lei brasileira poderá ser aplicada ainda que Paulo venha a ser denunciado e absolvido pela Justiça de Portugal. Vocês estão vendo que aqui, nessas perguntas, que aqui nessa pergunta, a letra D, é uma que poderia ser colocada também, se não prestasse atenção certinho. Por quê? Aqui está dizendo que Paulo foi absolvido pela justiça, mas Paulo não foi absolvido, ele teve a sua penalidade, porém, ele saiu mediante a fiança. Isso não configura absolvição. Ele não teve aquele crime extinto. Então, tem que prestar atenção nessas pequenas palavrinhas para que não seja errada. Ok? Agora vamos para a segunda prova.
para a segunda questão, no qual essa questão, daí depois abaixo tem um modelo de como poderia ser respondida se fosse para a dissertação. Aí, nessa, já vou fazer de forma diferente para que vocês respondam também, tá? Vamos lá. Segunda questão. Revoltado com a conduta de um ministro de Estado, Mário se esconde no interior de uma aeronave pública brasileira que estava em serviço do governo. E no meio da viagem, já no espaço aéreo equivalente ao Uruguai, desfere 5 facadas no ministro com o qual estava insatisfeito, vendo causar-lhe lesão corporal gravíssima. Diante das hipóteses narradas, com base na lei brasileira, assinale a alternativa correta. Vou colocar nas alternativas. E essa eu vou dar para vocês uns 10 minutinhos para que vocês respondam sozinhos e me digam por que escolheram tal alternativa, ok? Vamos lá, vou começar a contar a partir de agora. 10 minutinhos, tá, pessoal? Eu quero que vocês me respondam o porquê. Ah, 10 minutinhos certinho, contando no relógio. Podem começar. Vou voltar no texto para vocês olharem também. Você pode voltar na questão para mim, por favor? Pode abaixar? Então tá bom. Não, é porque você parou de compartilhar. Vou voltar. Estão enxergando? A hora que for para baixar, vocês me avisam, tá, pessoal? Eu acho que você parou de compartilhar a tela. Oh, Deus, peraí, gente. Opa. Foi agora, pessoal. Desculpa. Deve ter dado algum problema técnico aqui. Posso abaixar? Pode sim.
Mais 6 minutinhos, tá, pessoal? Se precisar voltar no texto, pode avisar que eu volto. Quatro minutinhos. Conseguiram, pessoal? Vocês acham que já deu tempo? A gente pode continuar? Eu acho que sim. Sim? Vamos lá. Qual a alternativa vocês escolheram? Alternativa A? A? É. Por quê? Porque mesmo que a aeronave estivesse em território estrangeiro, ela é pública. Então, dentro dela é território brasileiro. Então, se aplica a lei da territorialidade. Parabéns, certinho, certíssimo. Não tenho nem o que acrescentar. É isso mesmo, pessoal. Aqui, como... Quem falou? O William? Foi, eu mesmo. Tá certo? Isso. Certinho, William. Aqui, como você falou, por mais que a aeronave estivesse no Uruguai, por ela ser pública, estar em trabalho no serviço do governo, ela é considerada do Brasil. Ou seja, todas, como diz o princípio da territorialidade, toda aeronave ou toda aeronave ou embarcação que estiver em serviço do país por público vai ser regido a lei brasileira. Se cometido algum crime, não importa onde ela se encontre. Tá certinho. E aqui embaixo eu coloquei o gabarito para vocês verem como iria ficar se nós respondêssemos ela dissertando, né? A primeira alternativa. Aqui eu usei a regra dos 3 parágrafos para não fugir muito do que eu passei para vocês, tá? Aqui vou ir para 2, depois a gente retorna a primeira, porque a gente já está nesse barco mesmo. Mas vamos lá, ó. Como que nós começamos? Sempre com de acordo com aquilo que nós vimos, de acordo com aquilo que bate com o caso. Seja doutrina, seja jurisprudência, seja princípios, sempre tem que começar com algo que tenha relação com o caso. E aqui, como nós estamos falando do princípio da territorialidade, na segunda questão, vamos começar com o princípio da territorialidade. Certo? Então, ficou assim, ó.
De acordo com o princípio da territorialidade, surgiram efeitos penais à extensão que conter embarcações e aeronaves brasileiras. Ponto final. Porque já falei no primeiro passo da regra dos 3 parágrafos o que significa aquele princípio. Segunda parte da regrinha, citar o caso concreto e a regra. O caso em questão deixa evidente que Mário desferiu as facadas no ministro estando dentro da aeronave brasileira. Ponto final. Citei o código, citei o caso, citei o que aconteceu no caso e vou dizer um pouco sobre o que tem a ver com a regra geral. Fato que permite a aplicação da lei brasileira segundo o artigo 5º, parágrafo 1º do Código Penal. Aqui, essa parte, pessoal, eu já tinha falado para vocês milhares de vezes que vocês não precisam citar o artigo, tá? Não precisa gravar o número do artigo, nem o parágrafo, nem nada. Aqui vocês só podem colocar. Segundo o Código Penal, tá? Não precisa colocar. A gente poderia tirar essa parte e colocar só segundo o Código Penal. Conclusão do caso. Dessa forma, diante dos fatos narrados acima, a alternativa correta é a. Entenderam alguma dúvida sobre essa dissertação? Nenhuma, tá tranquilo. Não, tá tranquilo? Então tá bom, vamos lá. Agora, como ficaria a alternativa B? Que nós estávamos falando sobre o princípio da extraterritorialidade. Olha lá, leciona o Código Penal que o princípio da extraterritorialidade condicionada será aplicado nos casos de crimes cometidos fora do país, desde que verificadas determinadas condições. Ponto final. Regra geral colocada no primeiro parágrafo. Ponto final. Segunda parte da regrinha. No caso concreto, um dos requisitos previstos é o retorno de Paulo para o Brasil, fato que permite a instauração do processo. Aqui vocês podem colocar da forma que vocês acharem melhor. Fato que permite processo contra o próprio, fato que deixa evidente que ele pode ser processado, da forma que vocês acharem melhor, tá? Conclusão. Quanto à manifestação de Júlia, será desnecessária. Parte da conclusão. Quanto à manifestação de Júlia, será desnecessária, visto que se trata de violência doméstica, crime de ação penal pública incondicionada. Portanto, a alternativa certa é a B. Aqui eu vou voltar para vocês verem. Ok nessa também? Agora, já que nós terminamos essas primeiras questões, nós vamos para outras questões, que é para falar um pouco sobre dolo e culpa. Só que essa vocês vão me falar como eu devo responder, e nós vamos responder de acordo com o que vocês falarem, ok? Vamos lá, ao caso concreto. João, um comerciante desonesto, tem conhecimento de que os produtos que vende em sua loja estão com validade vencida. Ele decide conscientemente remover as etiquetas de validade dos produtos e vendê-los a preços normais para seus clientes, sem informá-los sobre a situação real dos produtos. Vamos às perguntas. Primeira pergunta. Sabendo que
Vocês já sabem a diferença de dolo e culpa, certo? Sim. Então, o que é? Vocês podem me falar? A diferença de ambos? Podem falar do jeito que vocês souberem mesmo, do jeito que vocês gravaram o que é cada um, tá? Vamos lá, Maria, vamos lá, William. Para eu ver, para que eu possa ver. E se caso tiver dúvida, eu explico. Vai lá. Culpa é quando a gente causou o resultado por imprudência, negligência ou imperícia. E o Certinho. dolo é quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzir o resultado. Exato, certinho, William. É isso mesmo. Aí, para que vocês não esqueçam mais, né, vai que vocês, por algum motivo, esqueçam essa palavra de imprudência, negligência ou imperícia, coloque na cabeça que culpa. A pessoa não teve intenção de cometer aquele crime. E dolo é quando a pessoa tem a intenção de cometer aquele crime e ela se arrisca a isso. Ok? Aqui no nosso caso, aonde nós podemos grifar, qual parte nós podemos grifar que diz que ele teve ou não a intenção de vender esses produtos que já estavam vencidos, fora da validade. Na parte que está escrito que ele tem conhecimentos que os produtos que ele vende estão na validade vencida. E que ele decide consciente. É porque tá tudo muito. Tudo é importante. Uhum. Certinho. E isso significa o quê? Que ele praticou isso com o quê? Culpa ou dolo? Dolo. Isso aí. Então, ó, aqui é uma pergunta bem simples, mas que a Luzia ela pode cobrar, tá? É normal da Luzia, na primeira prova, ela perguntarem para vocês a definição, o que se entende de dolo, o que se entende de culpa, segundo o Código Penal. Aqui, ó, tá vendo? A definição legal. Essa definição legal significa o que o código, o que a lei diz sobre o dolo. Então, vamos responder. Como que eu posso começar essa pergunta, essa resposta? De acordo com o Código Penal? Isso aí. O que mais? Vou botar no texto para vocês verem. De acordo com o Código Penal. Tipo, se ela perguntar isso, eu tenho que pôr realmente o que tá no Código Penal? É bom você citar o Código Penal. Tá. Aí a forma com que você vai escrever sobre isso tem que ter a ver com a lei, obviamente, mas você pode escrever com as suas palavras, tá? Não precisa ser literalmente a cópia do código, até porque vocês não vão ter consulta. A não ser que ela coloque a lei lá na prova e você escreve exatamente como está, ok? Tá, perfeito. Tá bom? Com as suas palavras, como você escreveria? Eu escreveria do jeito que eu falei aquela hora. Então pode falar novamente, por Que o gentileza. dolo é quando o agente quer o resultado ou assume o risco de produzi-lo.
que mais? O que mais vocês colocariam nessa questão, pessoal? Baseado naquela regrinha que nós aprendemos, nos 3 parágrafos. Daí, no caso, agora a gente falaria do caso concreto? Isso, exatamente, William. Ah, O que tá. você colocaria para falar do código no caso concreto? Que tem a ver com isso que você escreveu? Que, segundo o caso concreto, ele assumiu o risco de produzir por causa que, né, ele tá vendendo os alimentos fora da validade. Só que, tipo, ele não tá querendo que alguém fique mal ou morra por causa disso, mas ele tá assumindo o risco de produzir. Ele tem consciência disso. Sim. E quando a pessoa tem consciência disso, significa que ela está praticando algo? O quê? Quando a pessoa tem a ciência de que aquilo é errado. Ah, É dolo ou culpa? eventual, é o dolo eventual. Exatamente. Aqui, nessa parte, é igual você falou, tá certinho. Você vai citar um pouco do caso concreto para poder dizer o porquê que você escreveu aquilo, né? Aplicar a regra geral ao caso concreto. Aqui, literalmente, vocês fazem uma cópia do caso, dizendo a parte que tem a ver com o que você escreveu. O que nós colocaríamos? João essa parte não precisa colocar assim, João, comerciante desonesto, porque é só, como se diz os professores, encheção de linguiça. Tá? Aí você pode colocar assim, só. No caso concreto, João tem conhecimento de que os produtos que vendem em sua loja estão com a validade vencida. E aqui vocês podem mudar nossos pontos. Vencido. Mesmo assim, decide conscientemente remover as etiquetas de validade dos produtos e vendê-los a preços normais para seus clientes. Acabou a questão? Não, daí tem a outra parte. Mas eu nunca sei o que pôr no final. A outra parte, a última, é a conclusão. Você vai concluir falando do porquê que o caso fala sobre o dolo. Certo? Aham. Vamos lá, ó. Portanto, vírgula,
pelo fato de João, com intenção, querer seus clientes sobre os produtos vencidos. Pronto? Entendeu, William? Agora, Sim. mesmo? Ficou alguma dúvida? Pode Nenhuma. falar, Tudo tá? Que aí bem nós esclarecido. fazemos. Então, ficou assim a nossa resposta. Qual a definição de dólar? De acordo com o Código Penal, dólar é quando a gente quer o resultado ou assume o risco de produzi-lo. Ponto final. No caso concreto, João tem conhecimento, precisa ter vírgula. João tem conhecimento de que os produtos que vende em sua loja estão com a validade vencida e, mesmo assim, decide conscientemente remover as etiquetas de validade dos produtos e vendê-los a preços normais para seus clientes. Portanto, o caso se configura dolo pelo fato de João, com a intenção de assumir o risco de não avisar seus clientes sobre os produtos vencidos. Conclusão. Portanto, o caso se configura dolo pelo fato de João, com a intenção de assumir o risco de não avisar seus clientes sobre os produtos vencidos, que vamos cumprir aqui. Não. Portanto, o caso se configura dolo pelo fato de João, com a intenção de assumir o risco de não avisar seus clientes sobre os produtos vencidos, tirar os rótulos dos produtos e colocá-los à venda novamente. Certo? Só reformular algumas partes para não ficar incompleto. Relendo. De acordo com o Código Penal, só um minuto, pessoal. Voltando. De acordo com o Código Penal, dolo é quando a gente quer o resultado ou assume o risco de produzi-lo. No caso concreto, João tem conhecimento que os produtos que vende em sua loja estão com a validade vencida e, mesmo assim, decide conscientemente remover as etiquetas de validade dos produtos e vendê-los a preços normais para seus clientes. Portanto, o caso se configura dolo pelo fato de João, com a intenção de assumir o risco de não avisar seus clientes sobre os produtos vencidos, tirar os rótulos dos produtos e colocá-los à venda novamente. Agora ficou certinho? Tá? Sempre leiam, pessoal, para que não fique incompleta a questão de vocês, tá? Assim como eu fiz. Ó, segunda pergunta. Quais são os elementos necessários para provar o dolo nesse caso? Como o conhecimento prévio de João sobre a validade dos produtos. Nossa, gente, essa pergunta é muito estranha.
Vou anular essa pergunta. Anular. Foi. Cadê a outra? Vou pegar aqui. Peraí, pessoal, só arrumar aqui para colocar a questão que eu pensei que estava aqui já. Esse é o problema. Nossa. Matou. Agora voltou certinho. Segunda questão, segundo casinho. Maria, uma motorista inexperiente, está dirigindo seu carro em uma estrada movimentada durante uma forte tempestade. Ela está distraída com o barulho do trovão e das gotas de chuva batendo no para-brisa, quando de repente ela bate em outro veículo à sua frente, que estava parado por causa de um congestionamento repentino. Maria não conseguiu frear a tempo de evitar a colisão. Por isso, cortou essa parte. Vamos lá, qual a definição de culpa? Como que eu vou responder isso? Lembrando só, pessoal, que aqui nós já usamos para introdução de acordo. Então, coloquem sinônimos nas próximas questões, nas próximas respostas. Vamos lá. Não, vou falar de outra. Vamos sair do que vocês estão que supervisionam.
Eu poderia começar também com conforme o Código Penal? Sim. Qualquer outro sinônimo de introdução que não seja o que você já usou acima, tá? Para que não fique um texto muito repetitivo. Tá. Sério? Mentira. Suave. É para responder ou você está respondendo? Pode falar, tô esperando. Ah, tá. Eu colocaria, tipo, quando a gente... Não. Culpa é quando o agente prevê o resultado. Não, calma aí. É porque tem dois tipos de culpa, né? Exatamente. Não, eu coloquei assim. Culpa é quando o resultado é previsível e o agente não prevê o resultado ou o agente prevê o resultado, mas espera sinceramente que ele não ocorra. Culpa é quando a gente... Não. Eu não sei, eu não colocaria... Coloque da forma que você... Não precisa ser de uma forma, assim, em que a lei define, ou que o Google define. Coloque da forma que você sabe. Vamos lá. Qual é a forma que você colocou na cabeça que é culpa? Tá, então eu colocaria assim. Leciona o Código Penal que culpa é o resultado quando o resultado é previsível e o agente não prevê o resultado ou o agente prevê o resultado, mas espera sinceramente que ele não ocorra. É previsível. E o agente Não prevê o não resultado prevê. ou ele prevê o resultado, mas espera que não ocorra. E agora? Não se esqueçam, pessoal, dessa pontuação, tá? Pontuação. Tudo que envolve essa parte de português também tira ponto de vocês, tá? E os ortográficos também. Vamos lá. Essa foi a primeira parte da regrinha, certo? E agora tem a segunda parte, que eu tenho que colocar o quê? O caso concreto. Isso aí. Como que eu coloco? E agora eu não sei. Vamos lá, William. Vamos pra gente poder gravar certinho, tá? Ó, aqui em cima, como que nós colocamos? No caso concreto... Aqui embaixo a mesma coisa. Mas vamos mudar, colocar um outro sinônimo. Segundo o caso em pauta, aí nós vamos lá e pegamos um pouco do texto. Diferente. Se eu desse um resumo com as minhas palavras, não copiasse direto do texto, estaria certo também? Sim, sim. Ah, E tá. você pode colocar da forma que você quiser, desde que cite um pouco do caso, tá? Não precisa ser você colocar exatamente o que está escrito.
Não, pode colocar com suas Ah, palavras, tá. tá bom? Beleza. Segundo o caso em pauta, Maria, uma motorista inexperiente. E agora? Tá vendo que aqui, ó, eu não coloquei exatamente como tá o texto, mas eu coloquei com as minhas palavras, resumindo e colocando o que aconteceu. Agora, a parte da conclusão. Como que nós vamos concluir, de acordo com a regra geral, que isso foi culpa? Ah, porque ela não previu o resultado, né? Ela não queria que isso acontecesse. E o que ela agiu? Porque antes, no começo, você falou 3 palavrinhas que contém na culpa. Certo? Sim, imprudência? Certo? Alguma coisa que vocês mudariam? Nenhuma lida, releiam. Porque aqui está exatamente o que vocês falaram para eu colocar. Ah, sei lá, pra mim tá certo, eu colocaria isso. Tem alguma coisa errada? Não, tá certinho. Se vocês fizeram o que tá certo, tá ótimo. Isso que eu quero mesmo.
Aqui, ó, vocês lembram que eu falei para vocês tomarem cuidado com o que vocês respondam numa questão, para que chegue na outra questão vocês não respondam o contrário? Aqui, ó, tá perguntando exatamente o que você acabou de responder. Como a distração de Maria devido à tempestade afeta na avaliação de culpa? Ou seja, se configura a culpa. Porque nós colocamos certinho. Foi o que a gente colocou na conclusão, né? Uhum. Pode fazer a cópia. Ok? Para vocês entenderem que nem sempre. Gente, desculpa a gritaria que eu estou na faculdade, está tendo aula, tá? E as crianças estão no intervalo. Para vocês verem que nem sempre vocês precisam necessariamente colocar a regra dos 3 parágrafos. E sim, podem colocar também só o que está pedindo. Entendeu? Aquelas questões que eu coloquei para vocês responderem no grupo, eu cobrei a regra dos 6 parágrafos para que vocês pudessem gravar a estrutura e não errasse mais. E hoje eu estou impressionada de como vocês evoluíram, como vocês já aprenderam essa linha. Então, parabéns. Já vou encerrar a nossa aulinha. Vou preparar algumas questões também para vocês esse final de semana. Eu vou colocar lá no grupo para vocês treinarem mais isso. Tá ok, pessoal? E assim, vocês possam continuar terminando a dissertação de vocês. Ficou alguma dúvida? Tem mais alguma coisa sobre direito penal que vocês estejam com dúvida e queiram já perguntar? Que aí nós já falamos aqui ao final dessa nossa aulinha de hoje. Tá tudo certo? Por mim tá tudo tranquilo. Tudo? Então tá bom. Qualquer coisa vocês podem mandar mensagem no WhatsApp. Muito obrigada por estarem aqui hoje. Estou muito feliz pela evolução de vocês. Fiquem tranquilos que a prova será tranquila, Luzia. Ela presta bastante atenção na dissertação, porém, mais nos detalhes, né? Mais no que tem a ver. Se você está falando o código correto, se você está colocando certinho o que o código diz. Eu tenho certeza que vocês irão muito bem na prova. Então, para concluir, pessoal, muito obrigada mesmo pela audiência. Um beijo e espero que vocês fiquem bem, tá? Qualquer dúvida, estarei à disposição. Tchau, tchau. Muito obrigado. De nada, tchau.